Bom dia, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje no nosso encontro nós vamos dar continuidade falando ainda sobre o cotidiano da cidade, né, e o cotidiano do campo. Na última aula nós falamos sobre a rotina do Fábio e da Bruna, né, comparação de duas crianças que moram uma na cidade e outra mora no campo. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o mesmo assunto, né? Está na página 252 a 256. E nós vamos falar um pouquinho sobre o cotidiano do município em outras épocas. No livro de vocês, na página 252, tem 252 e 253. Tem 4 imagens, 4 fotos. Uma delas, a primeira, está mostrando pessoas que trabalhavam como vendedores ambulantes, de operários das indústrias. É uma fotografia de ambulantes, pessoas naquela época, está aqui em 1927. Né? Ainda na página 252, na segunda fotografia, em 1920, entre as atividades de lazer estavam as apresentações teatrais, as exposições e aos cinemas. Ao lado, fotografia de pessoas em um cinema no Rio de Janeiro, na década de 1920. Na página 253, nós temos aqui outra imagem. O transporte de mercadorias produzidas no campo era feita para as cidades por meio das ferrovias ou estradas rurais. Acima, carro de boi transportando café em uma área rural do Brasil, década de 1930. Na última imagem, no início do século XX, muitos trabalhadores do campo eram migrantes naquela época. Eram comum crianças ajudarem na produção agrícola e nos serviços das fazendas. Acima, imigrantes trabalhando em uma plantação de café no Brasil em 1930. Hoje não é permitido, né, o trabalho infantil. Hoje nós sabemos, né, que é crime o trabalho infantil. Só que aqui é o cotidiano em outras épocas. Outras situações aconteciam nessas épocas, diferente do nosso cotidiano hoje, diferente da nossa época hoje. Hoje, ainda existem ambulantes, né, que a gente pode chamar de camelô. Ainda existem pessoas que trabalham, né, como vendedores ambulantes, que vendem na praia, vendem na rua, mas parecido com essa situação. Também, na segunda imagem, a gente pode também lembrar que nós temos também cinema, teatros. Então, são situações que é diferente, em épocas diferentes, mas que bem parecido com a atualidade, né? A diferença aqui, né, que nos chama a atenção na última imagem é que trabalho infantil, né, é crime, é proibido o trabalho infantil. E também eu quero compartilhar com vocês a história, né, eu coloquei para vocês no quadro, para vocês fazerem no caderno, e é a história do rato da cidade, né, e o rato do campo. A história, eu vou dar assim uma resumida para vocês. A história diz que o rato da cidade, ele foi visitar o seu primo, né, no campo. Quando chegou lá, ele ficou muito triste com a situação com qual o seu primo se encontrava, né? Ele se encontrava em uma situação difícil e ele convidou o seu primo para vir para a cidade com ele passar uns dias. E quando o primo aceitou, o primo veio para a cidade, né? E quando chegou, nós estamos falando do rato do campo e do rato da cidade. Quando o primo chegou na cidade, ele gostou, uma casa bonita, comidas fartas, né, um ambiente agradável, só que ele tomou um susto, porque a casa era muito agitada. Embora seja uma casa grande, bonita, né, comidas fartas, mas ele tomou um susto, porque a casa era muito agitada. E de repente surgiram 2 gatos, aos olhos do rato do campo, enormes. E ele tomou um susto, e ele voltou para casa. Ele falou com o primo: primo, não quero mais viver aqui nesse lugar, porque eu tomei um susto, posso virar comida de gato. E assim é o cotidiano do rato da cidade e do rato do campo, né? E aí eu queria que vocês vim com vocês aqui, né? Continuação ainda do capítulo 1, né? Como eu falei, o cotidiano do município em outras épocas, problemas dos municípios, porque municípios também eles acarretam problemas, dificuldade, desigualdade social, né? Que a gente ainda consegue ver ainda nesse tempo de hoje, infelizmente, muita desigualdade social, né? Crianças, né, passando por necessidade, pessoas, muitos têm muitos, outros não têm nada, né? E para conhecer a história do município, podemos, entre outras coisas, conversar com pessoas ou pesquisar documentos, como fotografias antigas ou textos.
Então, todas as vezes que nós precisamos fazer ou conhecer, né, a história de uma cidade, de um município, a história dos nossos antepassados, nós precisamos pesquisar documentos como fotografias. É necessário fazer essa pesquisa. E aí, aqui é a história que eu falei com vocês, né? Quer dizer, que eu resumi. Aqui ela tá uma história com coerência. Aí eu gostaria que vocês copiassem no caderno, né, as atividades e respondessem. E depois nós vamos estar dando continuidade para responder as questões. Essas são as atividades a serem realizadas. Né? Número 1. Identificar as características dos personagens da história. O rato do campo, o rato da cidade. Número 2. Como o rato do campo recebeu o primo em sua casa. Número 3. Como era a vida do rato da cidade. Número 4. Qual era o tipo de comida do rato do campo e do rato da cidade. Número 5. Explique com suas palavras o que quer dizer mais vale magro no mato do que gordo na boca do gato. Número 6. Por que o rato resolveu voltar ao campo? Número 7. Por que o rato da cidade convidou o rato do campo para morar com ele? Número 8. Você gostaria de morar no campo ou na cidade? Justifique a sua resposta. Vou estar enviando para vocês, né, pelo Zap, no grupo do terceiro ano, em PDF, para vocês estarem copiando. E assim esse termina o nosso encontro de hoje.